Olha, nós estamos no Julho Verde, que é o mês de conscientização para o câncer de cabeça e pescoço. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, entre 2023 e 2025 serão 40 mil novos casos no Brasil. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o médico Lúcio Noleto, que é cirurgião de cabeça e pescoço e com certeza é um dos entusiastas dessa campanha de conscientização. Doutor Lúcio, boa noite, obrigada pela presença. Muitíssimo boa noite, Nádia. É uma satisfação poder vir até a Universidade Verde para a gente conversar um pouco sobre o Julho Verde. O que é o Julho Verde? O Julho Verde é uma campanha nacional organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e que tem como mote, tem como objetivo levar a informação qualificada ao público e, com isso, promover a detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço e, mais do que isso, prevenir esse tipo de câncer que tem uma mortalidade que pode ser bastante baixa, você pode ter uma sobrevida próxima a 90%, desde que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, inicial. Então, é essa a nossa motivação, é nosso entusiasmo, como você falou, trazer essas informações, trazer esse recado, essa mensagem de detecção precoce, de prevenção desse câncer. Estamos falando, sim, de uma doença prevenível. O câncer de cabeça e pescoço e suas manifestações podem, através do controle de alguns hábitos, de algumas mudanças de hábito, você consegue mitigar, você consegue minimizar o risco de vir a desenvolver esse câncer que traz, sim, sequelas, que traz desdobramentos indesejáveis, desde que não haja essa detecção inicial bastante precoce. E é por isso que a gente luta. Da prevalência de vários tipos de câncer, né? A gente tem aí, entre cabeça e pescoço, a manifestação de câncer de boca, de câncer de língua, de faringe, de esôfago, de... Me ajude aí, de tireoide. A gente até separou aqui algumas ilustrações, enquanto a gente pode colocar, o doutor Lúcio vai falando também sobre quais são, pelo menos os mais prevalentes ou aqueles em que a população precisa ficar atento a possíveis sinais. Nádia, eu destacaria 3 daqueles que são os mais prevalentes tipos de câncer de cabeça e pescoço. O primeiro deles é o câncer de tireoide. E o estado do Piauí é o terceiro estado da federação com maior incidência de mulheres com câncer de tireoide. Nós só estamos atrás nesse quesito do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então há uma prevalência bastante elevada do câncer de tireoide entre mulheres piauienses. Eu destacaria, portanto, o cuidado, a atenção para sintomas relacionados ao câncer de tireoide. Logo em seguida, há uma alta prevalência de tumores originados na cavidade oral, na boca, e, em seguida, os tumores de laringe. Então, a gente precisa, pelo menos, lembrar desses 3 tipos de câncer de cabeça e pescoço, que são os mais corriqueiros. Câncer de tireoide, cavidade oral e laringe. Cavidade oral, a gente inclui aí a língua, a bochecha, tudo que... A língua, a bochecha, a parte inferior da boca, que a gente chama de assoalho, a gengiva, o palato. Então, tudo isso compõe, sim, os sublocais do câncer de cavidade oral. A gente tem o Piauí como o terceiro do Nordeste, na prevalência do Brasil. Do Brasil em câncer de tireoide de mulheres. É porque você falou 2 estados do Nordeste, achei que era... Então, o Nordeste está aí nas 3 primeiras posições do ranking brasileiro do câncer de tireoide. De mulheres de câncer de tireoide. Que é mais prevalente mesmo em mulheres. Sim, há uma ocorrência em torno de 7 a 8 vezes mais comum em mulheres quando comparado aos homens. Aí a gente vem para o outro câncer, que é o câncer da cavidade da boca, que é mais prevalente em homens. Sim, esse é ligeiramente mais prevalente em homens. Há uma tendência, uma inclinação a que esse número se equipare quando a gente compara os 2 sexos, masculino e feminino. Mas ainda assim é um pouco mais prevalente entre homens. Eu destacaria, Nádia, a presença de alguns sinais ou sintomas que merecem uma atenção, que merecem um alerta especial. Por exemplo, se você já tem em sua família um histórico familiar de câncer de tireoide, é interessante que você fique atento a essa informação, porque ela pode, em alguns casos, aumentar o risco de você vir a ter câncer de tireoide. Alguns sintomas, em particular, quando passam de 15 dias, merecem uma atenção, merecem uma avaliação especializada. Por exemplo, uma ferida na boca, uma área esbranquiçada ou avermelhada na boca que demora a cicatrizar, que persiste com seus sintomas, merece sua atenção. A presença de nódulos na boca, na face e, em particular, no pescoço. Esse nódulo pode estar associado a alguma metástase de tumor de câncer de cabeça e pescoço. Então, é sim necessária uma avaliação mais detalhada, pormenorizada e especializada, a partir de 15 dias de evolução desse quadro.
E há outros sintomas também bastante relevantes, como nós estamos olhando aqui nessa tela, né? A presença de rouquidão, de dificuldade para engolir, tosse, perda de peso, tudo isso deve ser encarado como sintoma que é relevante, precisa ser avaliado, repito, quando tem uma duração maior do que 15 a 30 dias. Então, ferimentos em boca, áreas avermelhadas em boca, áreas esbranquiçadas em boca, nódulos na mandíbula, nódulos no pescoço, a presença de sintomas como dificuldade para engolir, tosse, perda de peso, tudo isso deve levar você à consciência da necessidade de uma avaliação especializada. Por isso que é tão importante essa conscientização, né, doutor Luiz? Porque um sintoma desses isolado, ele pode não ser nada e pode ser alguma coisa. E por isso que é importante que o médico especializado, né, conduza a investigação caso esses sintomas acabem persistindo. Por exemplo, um linfonodo na região do pescoço, aqui na região axilar, na região aqui da clavícula, tudo isso precisa ser investigado, porque pode ser uma infecção simples, mas pode ser algo muito mais grave. E como o senhor dizia, é um tipo de câncer que é prevenido. Por quê, doutor Lúcio? Nádia, o Jornal da Cidade Verde, ele tem esse papel, que não é só de hoje, de levar a informação qualificada. É isso que faz o bom jornalismo. E é isso que estamos fazendo aqui. Não é? O câncer de cabeça e pescoço, você consegue minimizar o risco de desenvolvê-lo ao controlar algumas variáveis. Por exemplo, eu vou citar 3. O excesso de peso. A gente sabe que o excesso de peso ele está linkado, ele está relacionado a uma série de cânceres, não só o câncer de cabeça e pescoço, mas também o câncer de cabeça e pescoço tem em sua gênese, tem em sua origem, o peso do excesso de peso. Então, o controle da obesidade, ele entra também como um fator de controle de minimizar esse risco do câncer de cabeça e pescoço. Outra forma de prevenir os cânceres de cabeça e pescoço é vacinando. Um dos agentes mais frequentemente relacionado ao câncer de cabeça e pescoço é a infecção pelo vírus HPV. E a gente está falando de um vírus que você consegue hoje preveni-lo. Como é que a gente faz isso? Crianças a partir de 9 anos de idade, seja na rede privada, seja na rede pública, podem e devem se vacinar, porque o HPV, uma vez presente no organismo, ele pode aumentar o risco de cânceres de cavidade oral, de orofaringe, de boca, de colo de útero, de ânus, ou seja, a gente está falando de uma doença prevenível, né? E é esse papel de conscientização que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cabeça e Pescoço quer levar a cada cidadão. Então, cuide-se, proteja a sua saúde, né? A gente está falando de uma doença que, ao ir a um posto de saúde, a um posto de vacinação, você está fazendo um ato de autocuidado com a sua saúde. E é isso que a gente precisa fazer. Tabagismo também, doutor Lúcio? Tabagismo é um grande vilão, Nádia, quando a gente fala de câncer de trato aerodigestivo superior. A gente está falando de quê? De traqueia, de laringe, de orofaringe, de boca. Então, o tabagismo hoje ainda é um grande vilão a ser combatido. E quando a gente fala de tabagismo, a gente pode incluir o tabagismo habitual, o uso da nicotina do cigarro, e também dos dispositivos vapes, os vapes chamados. Então, é sabido hoje que os vapes não são inofensivos, não são dispositivos inocentes, muito ao contrário. São dispositivos que também carregam no seu hábito o enorme risco de desenvolver não só doenças disfuncionais, mas também doenças malignas de cavidade oral, laringe e de pulmão. Então, quando a gente está falando de tabagismo, atente-se também para o uso inadequado, nocivo dos dispositivos eletrônicos vapes. Eu queria agradecer ao Dr. Lúcio Noleto, cirurgião de cabeça e pescoço, conversando com a gente hoje. Essa entrevista também fica disponível lá no nosso portal no cidadeverde.com. Muito obrigada, Dr. Lúcio. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite a todos os espectadores da Cidade Verde. Muito obrigada.